Abra as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, do verso de número 1 ao verso de número 12. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa manhã é: sejamos inconformados. Mas pastor, quer dizer isso? Pois bem, vamos percorrer pela Bíblia para a gente achar aqui o que quer dizer inconformados. Então nós vamos hoje percorrer a Bíblia, meus irmãos. Eu não quero ser confuso, né? Mas eu creio que os irmãos estiverem ligados aí vai compreender o que Deus quer falar conosco. Amém? Ezequiel 47, do verso 1 ao verso de número 12. Quem tiver dificuldade, veja aqui no telão. Amém? Eu vou ler, os irmãos, preste atenção. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornou eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto deles, desde Enrigedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, irei ministrar a tua santa e poderosa palavra nesse instante. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante seu Santo Espírito venha tomar a minha vida e venha trazer à memória tudo aquilo que eu deva falar e ministrar, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Eterno Deus, me coloco como instrumento nas tuas mãos, não para a minha honra, nem para o meu engrandecimento, jamais, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu reino seja estabelecido. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, poder sentar. A palavra de hoje é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração a semana inteira. Eu acho que desde a semana passada está essa palavra ardendo no meu coração. Ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, um homem de Deus. Os irmãos tiveram a oportunidade de ouvi-lo, ouçam. Estudando sobre, ontem eu parei para estudar, e Deus foi fazendo percorrer durante a Bíblia. Nós vivemos uma época na história da igreja bem difícil, onde parece que a apostasia tem tomado conta do nosso meio. E quando eu falo a igreja, eu falo as igrejas, eu falo as casas de orações em todo o país.
Mas eu creio fielmente que Deus tem um avivamento. Eu creio que Deus, Ele tem um novo tempo para todos aqueles que buscam a Ele. E Deus me fez eu voltar voltar à minha memória, trazer à minha memória um passado a qual eu vivi, a qual era palpável a glória de Deus. Tamanha era a unção dentro da casa do Pai, tamanha era a unção em vigílias, que a gente podia tocar. E foi tempos de libertações, foi tempo de cura, foi tempo de milagres, foi tempo de muitos e muitos. E hoje, nesse mesmo local onde a gente viu essa glória, já não tem mais isso. A gente está sendo acompanhado de uma apostasia que pode levar a muitas pessoas a morrerem na fé. Pode levar ao ponto das pessoas não terem ânimo para sair da cama. Aí entra a depressão, entra a opressão e assim por diante. E nessa manhã, meus irmãos, o Senhor trouxe à minha memória tudo isso. E traz também os perigos de tudo isso, e qual o caminho da gente não entrar por essa vereda, qual o caminho da gente não trilhar esse caminho que pode levar à nossa morte espiritual. A pior morte que pode existir, meu irmão, é a morte espiritual, pois quando a pessoa morre espiritualmente é como uma chama que se apaga, e cai uma chuva, difícil é pegar fogo, é ou não é numa madeira molhada? Mas nessa manhã Deus tem cura para a nossa alma. Nessa manhã Deus tem um caminho novo para a gente. Nessa manhã é uma manhã de esperança para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Mas como ficamos conformados? Mateus capítulo número 13, verso de número 22. Mateus capítulo número 13, verso 22 diz assim: E que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nunca nós tivemos tantas informações como nós temos hoje em dia, de uma forma prática. Eu sou da época, não sou tão velho, mas eu sou da época que para que nós viéssemos fazer trabalho de escola, nós tínhamos que ir na biblioteca. Quem é desse tempo aqui, meu irmão? Isso, Alex é velhinho, todo mundo. E tinha que ter a Barça, lembra que tinha a Barça? E quem era top, quem era da classe média alta, tinha a Barça em casa. Para quem não sabe quem sabe, Rayana, que é Barça? Barça é uma enciclopédia de livros. E tinha os volumes que falava de tudo quanto é coisa. Era ou não era assim? Eu quero saber sobre mar. Pedro é dessa época também, Pedro. Você tinha que procurar lá e tinha tudo. Então quem tinha uma Barça em casa era assim, uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito bom, e se fazia financiamento para ter a Barça. Era como se nos dias de hoje, era algo em torno de 10 mil reais, era um negócio muito caro. E hoje a gente falando para as pessoas, e para os mais jovens isso, eles dão risada. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, digita lá no Google sobre mar. Digita no Google o que você queira saber, que instantaneamente você sabe de tudo. Milhões e milhões de artigos. Wikipédia, você consegue estudar demais. Então a informação hoje é um negócio abundante. O difícil hoje é saber selecionar o que é certo e o que não é, o que é fake news e o que não é. Mas isso que poderia ser para nós uma grande bênção, tem se tornado para muitos uma grande maldição. Temos perdido nosso tempo viajando nesse mundo virtual que a gente se perde. Facebook, Instagram, WhatsApp e esse mundo que há na internet. Quando a gente clica para ver um negócio, já sai outro, aí você clica no outro, quando você vê, você até acaba se perdendo, nem sabe mais o que você foi pesquisar primeiro. É ou não é assim? Sem falar, meus queridos, como a palavra fala, dos cuidados dessa vida. Então, para a gente manter uma vida, no mínimo, instável na sociedade, para dar um bom ensino dos nossos filhos, a gente tem que pagar uma escola para os filhos. E é difícil, meus queridos, não é fácil. Fiz um acordo para pagar o que eu devia lá na escola, olha, não foi fácil. Como depender, meus queridos, da saúde pública.
depender do SUS. E tudo isso faz a gente caminhar para a gente ter, para conseguir manter tudo isso. E tudo isso faz a gente se afastar do caminho, meus queridos. Pois a nossa mente, ela fica tão perturbada, tão preocupada, sequer nós oramos durante o dia. É ou não é assim, meus queridos? É ou não é desse jeito? Às vezes na busca do ter, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E a palavra fala sobre os cuidados da vida, e fala também sobre as riquezas. O dinheiro, é errado ter dinheiro? Não, não é errado ter dinheiro. É errado obter dinheiro? Não é errado ir atrás de dinheiro. Desde que você use o seu dinheiro em benefício do reino de Deus. Agora, quando o dinheiro e quando o mamon toma conta da vida de uma pessoa, ela já perde os valores dela. Ela perde os valores de pai, os valores de mãe, perde os valores de amigo. Ele vive numa ilha, ou ela vive numa ilha separada, com muita bonança, mas sozinho e sozinha, é afastado de Deus. E muitos têm percorrido por este caminho, filhos. Muitos têm se vislumbrado pelo mundo do jeito que ele é. Mas o mundo é aquela propaganda que é feita de político, e quando eleito, é aquela destruição. O mundo parece ser muito bom, jovens, mas ele é uma grande aparência. O fim dele é a morte. Tome cuidado com o caminho que você está percorrendo. Pastor, mas ir num pancadão é legal, mas ir numa discoteca é legal. Ninguém falou que não é legal. O problema é que não é o pancadão, nem a música, às vezes é a música, mas é o ambiente. Você não tem noção de quantos jovens vão morrer de câncer no pulmão porque estão fumando narguile. Isso é diabólico. Diz um estudo que ao fumar um narguile durante meia hora, é como se você tivesse fumado 100 cigarros. Isso é cruel. Rave, camarada fica 3, 4 dias pulando, gritando, pelo efeito de drogas como êxtase, e acha que isso é muito bom, é uma alegria extrema, mas quando passa o efeito, é um vazio na alma que não pode se explicar. Os cuidados da vida, meus irmãos. Os cuidados da vida, ter levado a nossa juventude é por um caminho muito triste. Por isso eu louvo a Deus por todos os jovens que se dedicam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, pois vocês estão plantando para viver um futuro abençoado com Ele. E o que acontece quando nós nos conformamos nisso? O que está acontecendo e o que vai acontecer para essas pessoas que elas se conformam nessa situação? O que acontece para as pessoas que ao aceitar a Jesus como Salvador, elas não sentem na obrigação nenhuma de evangelizar, não sentem obrigação nenhuma de exercer o seu ministério. Eu estou bem assim, está tudo bom assim, eu vou de vez em quando lá para a igreja, ouço uma palavra e está tudo certo. Ninguém vai pagar minhas contas, tem que correr atrás do que é meu. Meu irmão, essa filosofia, essa mentalidade nos leva a refletir algo sobre o que o Senhor falou aqui em sua palavra, e é algo muito sério. Presta atenção. Mateus 11, do verso 12 e 14, e o verso de número 20. Marcos 11, capítulo número 11, versos 12 e 14, depois o verso de número 20. Se não tiver dificuldade, telão. Amém? Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe, quem? Jesus. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 20. Eles voltando pelo mesmo caminho. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Jesus Cristo estava com fome. Mas Jesus não é Deus? Sim, 100% homem, 100% Deus. Estava com fome. E ele olha para uma figueira.
E diz a palavra que não era tempo de figos, era uma anomalia que estava acontecendo com aquela figueira ali. As folhas vêm depois dos frutos. E Jesus, ele foi lá com fome, e ele olha para a figueira e fica com raiva da figueira, não é isso? E amaldiçoa a figueira. No outro dia, quando eles passam no mesmo lugar, em frente à figueira, a figueira está seca, esturricada. E eles ficam admirados com isso. Será que o Senhor, ele estava com raiva da figueira? Será que ele quis descontar a raiva dele que estava com aqueles discípulos, com a figueira? Não. Aquilo foi um ato profético, meus irmãos. Aquilo é um simbolismo. A figueira, quem que é? Israel. E trazendo para nós, meus irmãos, as figueiras somos nós. E todo aquele que aceita o senhorio de Jesus Cristo, ele tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ah, pastor, mas eu não tenho mais força. Ah, pastor, minhas forças estão fracas. Como eu vou falar do amor de Cristo para tal pessoa se eu não estou bem? Como eu posso evangelizar? O testemunho do Gabrielzinho foi lindo, né? Tinha tudo para não ir, mas sabia que era Deus. Vou ou não vou? E foi, Deus fez um milagre. Jesus procurou no Gabriel esse fruto, e ele encontrou o fruto. Deus tem procurado fruto sobre a tua vida. Você tem dado fruto para Ele? Você tem cumprido com a chamada de Deus para a tua vida? E você sabe o que Deus quer fazer sobre a tua vida? Você sabe, meus queridos? Eu sei. Ah, pastor, o que é? Arde no teu coração uma vontade de fazer algo pelo reino, e você sabe o que é, e você fica protelando, o medo te segura. Muitas vezes, a sua falta de perseverança, a sua preguiça, o seu eu, os afazeres do mundo, está impedindo de você cumprir com aquilo que Deus quer para a tua vida. E nessa manhã Deus está falando que Ele quer procurar frutos em você, e quer encontrar frutos em você. Pode ser, meus queridos, que Deus queira procurar fruto em nós, e nós venhamos negar isso, meus irmãos, e ficamos negando, ao ponto que a gente se seca espiritualmente, ao ponto que o nosso coração fica petrificado, e a nossa mente fica cauterizada. Isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito sério. Não é uma opção frutificar no reino. Quando eu e você, nós temos um chamado. Pastor, mas não tenho chamado nenhum. Meu chamado é ficar no banco. Mentira de Satanás. Tu és escolhido de Deus. Mas eu não faço nada na igreja. Mas quem disse que o teu ministério é para fazer alguma coisa aqui na igreja? Às vezes Deus te deu o dom da oração, e no teu quarto fechado você tem buscado em oração, e pessoas têm sido salvas. Às vezes o chamado para a tua vida é no seu trabalho, é falar do amor de Jesus para aquela pessoinha, e você está segurando para não. Deus quer que dá fruto na vida daquela pessoa através dos seus frutos. Deixa Deus usar a tua vida. Quem quer ser usado pelo Senhor aqui, meus irmãos? Quem quer dar fruto para o reino dos céus? Não fale assim: eu não consigo, eu não sou de nada. Você é escolhida do Deus Altíssimo. Você é escolhida, meus irmãos. Quem capacita é Deus. Como devemos fazer para sair então desse conformismo? Romanos, quem quer saber aqui, meus queridos? Capítulo de número 12, verso de número 2, olha que lindo. Romanos 12, verso de número 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, metanoia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que eu devo fazer para sair do conformismo é agir.
A oração, se a gente lê direito, a gente sabe que a gente tem que orar e ação. Oração. Ação, agir, filhos. Sair da inércia. Se eu te falar que todo dia eu tenho a disposição para caminhar, eu vou estar mentindo, meus queridos. Se eu falar que todo dia eu acordo disposto, hoje é dia de salvar almas para o reino, eu vou estar mentindo para vocês. Não é assim. E se é difícil para você, é difícil para mim também. Ah, mas pastor, para o senhor é diferente. Que diferença tem se o amor de Deus é tudo igual para todos nós? Deus me ama como te ama também, meus filhos, da mesma forma. Às vezes a gente é mais resiliente do que os outros, mas é tudo graça. Filhos, a gente pode ter o chamado, podemos ter a experiência, o conhecimento, mas se a gente não agir, nada acontece. Se a gente não tiver compromisso, filhos, não adianta. E a gente vai protelando, a gente vai empurrando com a barriga. E o dia de fazer a obra do Senhor se chama hoje. É hoje, meus filhos. Eu não sei, você sabe se Deus vai nos recolher hoje? Não. Essa semana caiu um avião, não foi isso? Ali no campo de Marte. Será que esse piloto e copiloto, eles tinham marcado hoje o dia da minha morte? Subiram e caíram. E milagre que não atingiu ninguém nas casas. O avião da Chapecoense, a tragédia que foi, quantas pessoas que morreram ali, estava agendado na agenda daqueles rapazes, felizes estavam porque iam participar de uma final, numa Sul-Americana, um time de uma cidade pequena, (11 de setembro de 2003, Torre Gêmeas do World Trade Center, mais de 2.000 pessoas morreram. Teve pessoas que não acharam nem o DNA, porque ficou misturado aos entulhos. Eu não sei quando Deus vai me recolher, nem te recolher, meus queridos. Agir. Não vos conformeis com este mundo. O que não vos conformar com este mundo? Meus irmãos, tem algo na boca de muito cristão que é do diabo. Sabe qual que é? Não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Esse pecadinho todo mundo faz. Ah, isso não tem nada a ver. Nós tropeçamos nas pequenas pedras, não é nas pedras gigantes. E a apostasia se dá, não é hoje eu sou crente, amanhã eu não sou mais. É o dia. É cada dia um pouquinho. É cada dia um pouquinho. Por isso que a gente tem que renovar a nossa mente. A gente tem que olhar para a vida e ter a sabedoria e o discernimento espiritual de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir. E não me conformar com aquela situação. Ah, isso é Deus que quis assim. Não, meu irmão, Deus não quis desse jeito, não. Ah, essa situação opressa, é Deus que quer, meu irmão. Deus não quer ninguém opresso. Deus quer todo mundo livre, cheio dele. Para com isso. Se tu queres crescer profissionalmente, Deus lhe capacita para você crescer, para ser uma grande pessoa nessa sociedade, para que o nome dele seja glorificado. Faça a tua parte, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós não podemos nos conformar com isso. Não se conforme com essa situação. Satanás, ele está muitas vezes, coloca a pessoa dentro de uma jaula e fica falando para essa pessoa que essa pessoa não é capaz, que ela não vai conseguir, que ela tem que se conformar com essa situação, porque é desse jeito mesmo. E nessa manhã o Senhor está falando para nós que isso é mentira. Isso é mentira. Ao nos conformar, nós temos que mudar a nossa mente. Mudar a mente, meus irmãos, a metanoia. É parar com esse autovitimismo, autovitimização, autocomiseração da nossa vida, ó céus, ó terra. Não, meus queridos, a situação está difícil. Os médicos dizem que não vai dar certo, mas eu sei aquele que tenho crido, eu creio nos milagres que Ele pode fazer sobre a minha vida. Crê nisso, meus queridos, não se conforme com isso. Saia dessa situação, tenha atitude, se arrependa, se humilhe diante de Deus, porque Deus vai te exaltar.
Deus vai te exaltar, meus queridos. E Deus exalta. Tem um olhar pelas pessoas, um olhar de amor, de compaixão. Quer sair do conformismo? Quer ter a vida espiritual? Tem um olhar de compaixão. Tem a sinceridade no teu coração. Senhor, se tu me abençoar financeiramente, eu vou ajudar. Eu vou ser porto seguro para muitas pessoas que precisarem. Senhor, se o Senhor me erguer espiritualmente, pode ter certeza que eu vou orar para mais pessoas ainda. Faça compromissos com Deus. Deus se alegra de votos que a gente cumpra, e não se alegra com votos que a gente não cumpra. Meus irmãos, a gente faz voto com homens, a gente faz aliança com muitas pessoas. Eu não posso pisar na bola com fulano. É ou não é assim? Pessoa que a gente tem na nossa estima. Fazemos tudo para aquela pessoa porque a gente estima. E é errado? Claro que não é errado. E para Deus, meus irmãos, quantos de nós, final de ano, é complicado. Na virada do ano a gente promete que vamos emagrecer, não é isso? Fazer regime, é o meu caso. A gente promete que naquele ano a gente vai visitar aqueles parentes do interior para falar de Jesus. Que esse ano a gente vai ser alguém melhor, não é assim? E a gente faz voto que seja, mas nem sempre é desse jeito. Mas quando a gente faz voto para Deus, meus irmãos, e cumpre, Deus exalta. Quem crê que Deus quer mais de nós? Quem crê que Deus quer mais de nós, meus irmãos? Ezequiel, a passagem que nós lemos como base, fala de uma visão que Ezequiel teve. Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel, de Jeremias. O contexto ali é o cativo babilônico. O povo de tanto errar, de tanto entrar na idolatria, Deus deu um juízo para o povo hebreu, que é ficar 70 anos cativos. Eles ficaram 70 anos cativos, teve as suas êxodos até a Babilônia, mas ao todo foram 70 anos. E Ezequiel, meus queridos, ele foi um profeta de Deus. Profeta esse que falou sobre o juízo que estava acontecendo devido ao pecado que o povo tinha feito. E que o caminho da transformação era o caminho do arrependimento. E o caminho do arrependimento, Deus dá a visão dos vales dos ossos secos, não é isso? Que era um vale de ossos secos, e quando ele profetizava, aqueles ossos secos se tornou um grande exército todo poderoso. E Deus dá uma outra visão para ele, sobre águas, que surgiriam ao lado do Mar Morto, águas essas purificadoras, águas essas que o homem e a mulher, ao entrar neste rio de águas curadoras e saradoras, ao ir entrando, eles iam se enchendo de Deus, se enchendo com Deus, ao ponto de não conseguir mais andar, ele teria que nadar. Sobre a minha vida e tua vida está posto este rio. Amém? Sobre a minha vida e tua vida está posto esse rio. E Deus quer que nós venhamos. Será que Deus quer que a água esteja nos joelhos só? Será que Deus quer que nós entramos nessa água pela cintura? Será que o Senhor quer que nós entramos nessa água somente pelo pescoço? Não, meus queridos. Deus quer que eu e você entremos nessa água e venhamos nadar de braçada. Deus tem muito mais para nós. Quem crê nisso? Você crê que Deus tem muito mais para a tua vida? Aquilo que você viveu com Cristo, Deus tem infinitamente mais ainda para a tua vida. Meus queridos, se eu analisar a minha vida, tudo que Deus tem feito, eu sou extremamente grato ao Senhor, mas eu sei que o melhor está por vir ainda. Então eu não fico acomodado, meus queridos. Nós não podemos ficar conformados. Está bom assim. Hoje são um pouco mais de 100 membros aqui na igreja. Não que eu faça questão de números, não.
Mas eu sei que Deus, Ele pode abençoar-nos para que a gente tenha o perialto inteiro servindo ao Senhor junto conosco. Eu creio que Deus pode invadir da graça dEle, da bondade dEle, sobre cada viela aqui, e essas pessoas venham se converter ao Senhor Jesus Cristo. Deus pode usar a minha vida, e Deus pode usar a tua vida. Eu vejo essas casas de oração aqui, fazer o convênio junto à prefeitura, Marcelo, e a gente tem o dia inteiro crianças aqui, adolescentes aqui, aprendendo de Jesus Cristo. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso. Na minha vida profissional eu creio que eu posso crescer ainda mais, e aonde Deus me levar eu vou glorificar o nome do Senhor, e falar do amor dEle. Eu creio, meus irmãos, que a minha vida espiritual pode melhorar. Eu creio que eu posso estar mais íntimo do Senhor, buscar mais a face de Deus, e o Senhor me usar cada vez mais. Você crê nisso, meus irmãos? Que Deus pode usar a sua vida cada vez mais? Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? Deus pode fazer frutificar o seu ministério, quando a gente se achega a Ele, se entrega para Ele, e não fica conformado. É uma questão de querer, é uma questão de se mergulhar neste rio, e se aprofundar nesse rio, e falar: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. E para eu terminar, 2 Reis, capítulo número 4, essa é uma passagem linda. Quem está compreendendo pode dar um glória a Deus aí, meu irmão. 2 Reis, capítulo número 4, verso de número 1 ao verso de número 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Pode glorificar o Senhor, meus irmãos. A situação dessa mulher é uma situação deplorável. O seu marido havia morrido, o marido tinha dívidas, e naquela época os credores não tinham jubileu, não tinha perdão da dívida quando morria. A dívida partia para quem? Para a esposa e para os filhos. O que ela estava tendo que fazer? Ela teria que dar aos seus filhos como pagamento. Imagine eu e você, temos nossos filhos, ficamos devendo a Casas Bahia. Aí os homens morrem, aí a Lili, chega lá o cobrador da Casas Bahia: quanto que vale a Ana Clara? Comprou lá uma lava-louça, comprou. Imagine dar aos filhos. A situação dessa mulher era uma situação deplorável, era uma situação que ninguém queria viver, mas ela confiava num homem de Deus. E Eliseu falou: que tu tens aí, mulher? Eu tenho uma botija e só um pouquinho de azeite. Azeite era extremamente valioso naquela época, e ela só tinha um pouquinho, e mais nada. E o profeta de Deus fala assim: então faz o seguinte, pega os azeites, pega aí os vasos, pega os vasos,
Olha o verso 2, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Precisava perguntar? Desnecessário, né? Mas perguntou. Declara-me que o que tens em casa, e ela disse, tua serva não tem nada em casa. Meu irmão, essa é uma das piores situações que a pessoa pode estar. Ela está tão depressiva, que ela já quer a morte. Se os filhos dela ela tivesse que entregar os filhos, certamente ela acometeria o suicídio. Sem os filhos, sem nada em casa, só esperar o que? A morte. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Mulher, o que você tem aí? Um pouquinho de azeite e um vaso. Deve ter mais uns 3, 4 vasos de barro só. Não, vá nos vizinhos e pega tantos vasos. E os filhos foram e pegaram tudo quanto é vaso, do vizinho do João, da Maria, empresta aí, ninguém entendendo nada, para que é isso? Não, o profeta disse, ela creu no profeta, meus queridos, ela acreditou na palavra do profeta, e ela começou a pegar aquele pouco azeite, só que aquele pouco azeite, meus irmãos, ele não acabava, e começou a derramar, olha que loucura, e enchia um vaso, encheu outro 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 vaso, ao ponto de não ter mais vaso ali naquele bairro. E o profeta vai, mulher, vende para pagar as dívidas e vive com o restante. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui é confiar no profeta. Confia no profeta, meus irmãos. Quando eu falar, irmãos, vão por esse caminho, é para o bem de vocês. Hoje em dia, filhos, se acontecesse um negócio desse, se no primeiro vaso acontecesse isso, os crentes já abraçariam o vaso, já colocariam o vaso para o alto, e aquela congregação ficaria conhecida como o vaso que foi cheio do azeite santo de Deus. Deus, sobre a minha vida e a tua vida, tem centenas de vasos de azeite para nos dar. Você acha que Deus, isso que está fazendo é pouco? É muito. Deus tem muito mais para a tua vida, meus queridos. É só você trazer os azeites, os vasos. Traz os vasos na presença do Pai. Deus tem muito mais para a tua vida. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Deus já me usou a minha vida, meus queridos, para orar por umas 3 ou 4 mulheres que não podiam engravidar, as mulheres engravidaram, não é? Meu irmão, eu quero orar por centenas de mulheres para engravidar. Amém. Qual é o seu chamado que Deus tem falado para você fazer? Mas está sendo muito pouco. Deus tem muito mais para mim, para a tua vida. Se coloque em pé nesse instante. Crê, Rafinha, que Deus tem mais? Crê, meu irmão? Quem crê aqui que Deus tem mais? Vocês creem que Deus tem mais? Eu creio, meus queridos, eu creio que Deus tem mais para mim e para a tua vida. Eu creio, meu irmão, eu creio. Papai, eu creio, meu irmão, eu creio. Eu creio que Deus pode alargar as estacas do avivamento em Cristo, filhos. Creio que Deus pode permitir que a gente passe essa transmissão para milhares de pessoas do outro lado. Creio que Deus pode dar a oportunidade de a gente comprar esse prédio aqui, fazer toda a obra social aí embaixo e alojar os irmãos. Eu creio, meu irmão, eu creio. Você crê nisso, filhos? Eu creio. Creio que no seu trabalho Deus pode prosperar e te abençoar e fazer você lá, honras a ti lá. Você crê que Deus pode salvar a tua família inteira? Você crê nisso? Deus pode salvar o encontro. Quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Deus pode salvar os seus familiares, os seus parentes, de cônjuge. Deus pode salvar todo mundo. É só a gente crer. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, sobre a Tua palavra eu profetizo, Senhor. Sobre a Tua palavra, Senhor, eu profetizo a Tua bênção. Que haja prosperidade, Senhor, em abundância. Que através das nossas mãos, Senhor, nós consigamos abençoar muitas vidas, Senhor. Ganhar muitas almas para o Teu reino.
Eu não posso convencer, mas Tu podes, Senhor. Tu podes avivar o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Tu pode dar um ânimo pronto à vida dele, Senhor. Tu pode dar a alegria do primeiro amor. Tu pode dar um amor a Ti, Senhor. Tu pode abrir a visão espiritual, meu e dos meus irmãos, para nós vermos a eternidade que Tu tem reservado para nós. Vá ao encontro, Pai amado, de todos esses meus irmãos que estão nos vendo, daqueles que nos verão, Senhor. Um ânimo pronto a seguir ao Senhor. Um ânimo pronto, meu Pai querido, para dedicar uma vida inteira a Ti. Fortaleça-nos, Senhor, nos aviva, ó Pai amado. Santo Espírito, nos aviva nessa manhã, faz morada em nós e frutifica no Senhor, que as nossas mãos, ao colocar as mãos, ao colocarmos a planta dos nossos pés, a sair dos nossos lábios uma palavra de bênção, um milagre aconteça e o Teu nome vai ser glorificado. Usa a nossa vida para libertar vidas. Usa a nossa vida, Senhor, para expulsar demônios de pessoas cativas. Usa a nossa vida para evangelizar. Usa a nossa vida, meu Pai querido, para adquirir riquezas, para repartir com aqueles que não têm. E o Teu nome será glorificado. E o Teu nome será exaltado. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Amém, meus queridos? Que essa palavra possa estar no teu coração, que você possa frutificar muito para o reino, e que nesta manhã o Senhor vai procurar em você frutos, e você vai estar cheio de frutos para entregar para Ele. Amém? Põe no telão aqui. Ah, maravilha. Vem aqui, irmã Maria. Está completando mais um ano de vida. É isso? Ó, fizeram um layout bonito aí, né? Glória a Deus. Vem aqui, irmã Maria. Sobe aqui. Maravilha. Completando mais uma primavera na presença de Deus, né? Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar pela irmã Maria? Estenda as vossas mãos. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui a vida da nossa querida irmã Maria, que no dia de hoje está completando mais um ano de vida, mais uma primavera na Tua presença. Que recaia sobre ela as Tuas bênçãos, a consciência do Evangelho, e que ela tenha um ano repleto de alegria. Que essa bênção alcance os familiares, que alcance os amigos, que ela seja uma videira verdadeira diante de Ti, Pai. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Parabéns para você nesta data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O que é? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. O que é? É bênção, é um montão de bênção, é glória, é um caminhão de glória. Aleluia! Glória a Deus. Se você tiver a graça do seu aniversário cair num culto, aí tem os parabéns, né? Glória a Deus. Está torcendo aí, vê no calendário lá. Amém? Coloca aí o pedido de oração, os irmãos. Depois põe os convidados. Vamos lá as orações, amém? Suelen, Ana Luísa, Kátia, ok? E tem a nossa lista, isso, a nossa lista. Estejamos orando pelos demais irmãos. Meus filhos, pastor Tiquinho, ele ligou, falou comigo essa semana. Ele vai fazer um Natal abençoado para os pequeninos lá do Egito, os egípcios, né? Os egípcios. E ele vai precisar de ajuda, tá? Então ele vai estar passando para minha conta que a gente pode ajudar. A mãe dele e a irmã vai estar indo agora dia 18, a gente pode dar pela mãe dele também. Vai ser um trabalho muito bonito. Projeto Rio Barbosa, eu acho que a nossa irmã está voltando, né? Agradeço os irmãos que puderam ajudar, muito obrigado. Tem as fotos lá das cestas básicas, né? Foi muito bom, ok? Glória a Deus. Vamos orar, eterno Deus. Oramos pela vida de cada um dos irmãos, oramos pela vida, meu Pai querido,
do genro da nossa irmã Lloyd, Senhor. O Alice, que está passando um momento tão difícil. Mas Tu és poderoso, Senhor, para curar. Tu és poderoso para libertar. Vá ao encontro, Senhor, da irmã Marlene, da Suelen, da Ana Luísa, da Kátia, libertando, trazendo a cura e a libertação. Tu és poderoso para isso, Senhor. Tu pode curar dos vícios, libertar, Senhor, de toda ansiedade e fazer morada. Teu nome vai ser glorificado e exaltado, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida do Anderson, pelo grande milagre que Tu fizeste. E Tu és poderoso para fazer um milagre sobre a vida de cada um desses também. Senhor, nós Te agradecemos e exaltamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Temos visitante? Põe lá. A Beatriz, convidada da Giovana. Cadê a Beatriz? Ô Beatriz, como nós vamos receber a Beatriz? Mais forte para a irmã Beatriz voltar sempre. Algumas irmãs vão abraçá-las, os demais aplaudem bem forte ao Senhor. Amém? Seja bem-vinda, irmã Beatriz. Você é muito bem-vinda. Amém? Meus queridos, domingo que vem então, o culto vai ser lá no Vale da Bênção. Os irmãos que têm carro, se predispõem a ajudar, ok? Eu vou estar vendo se pegar a doblô lá para ajudar alguns irmãos. Ah, eu tenho um carro a mais, então traga esse carro a mais. Vamos aqui juntar os maiores detalhes. Que hora domingo aqui? Vamos combinar aqui, meus queridos, 7h30, tá bom? 7h30. 7h30, sair mais tardar 8 horas. A Santa Ceia vai ser lá também, tá bom? 7 horas. Isso, 7 horas. Vem? 7 horas, irmão. Põe para despertar aí o celular, né? Põe para despertar. Se for para o Lucas, tem que pôr uns 10 despertador, mais uns 5 telefones e uma buzina marítima. Bom. Ei, Luquinhas. Ei, rapaz, é um sossego tremendo. Né? Esses dias, meu irmão, a Lili estava sem a chave, e eu estava, acho que em algum lugar aí. Ela chegou na chuva com os filhos e tocou, e apertou, e ligou. E o Luquinhas na sala. Deus dá o seu sono, né? E deu mesmo, irmão. Amém, meus queridos? Feliz de estar junto com os irmãos. Uma semana repleta de bênçãos de vitória. Quarta-feira temos a intercessão e temos também, filhos, o discipulado do batismo. Venha, não falte. Amém? Vigília, isso. Vigília em Caeiras, dia 21/12, às 11 horas da noite. Vamos estar saindo aqui umas 9h30. Gostaria que a igreja inteira fosse. É a última vigília do ano, né? Terei a honra de ministrar uma palavra ali. Os irmãos têm que estar intercedendo por mim. E vai ser uma bênção. Amém? Os jovens estão escalados, ministério de louvor. Dança, dança. Já falei que vai dançar lá. Cadê a irmã Áquila? A Áquila está lá. Vai dançar, dança, viu? Vai dançar. Não vai cantar, vai dançar. Maravilha. Faça assim com as vossas mãos. Quem está feliz com Jesus aí? Quem vai dar muito fruto para o reino de Deus aí? Amém. Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Obrigado pelos louvores, obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos livre do mal, Senhor, das astutas ciladas de Satanás e dos dardos inflamados do inimigo. Nos dê, meu Pai querido, um futuro abençoado, uma semana abençoada na Tua presença. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor há de fazer. E que a Tua palavra possa estar impregnada no nosso coração e fazer morada em nós. Peço a Tua bênção, meu Pai, sobre cada um, Senhor. Tenhamos uma semana repleta de alegria. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica e eterna comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre minha vida e a tua vida, meu irmão, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos nós digamos assim, seja bem alto, bem forte. Vamos aplaudir bem forte o Senhor, como estão os amados irmãos, e vamos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.